2019, quando o Atlético tinha 2-0 para virar contra o Grêmio, o técnico Thiago Nunes ele faz uma mudança. Ele bota Leonardo Cittadini no meio-campo e ele muda um pouquinho o jeito do Atlético jogar. Um Atlético que tentava ter muito a bola, agora tinha um personagem para um jogo mais direto, para um jogo mais vertical, para um jogo mais de ataque ao espaço, e o Cittadini foi um jogador muito importante no confronto contra o Grêmio, e o Cittadini foi um jogador muito importante também na final contra o Internacional, e o Atlético se consagrou campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, e o Cittadini entrou na história do clube. Acho que é um ponto muito interessante para a gente começar essa troca de ideias. A gente pode lembrar de 2021 também. Em 2021, o time ainda tentando se adaptar à saída do Vitinho, à lesão do Babi, o técnico Paulo Autori, que tinha assumido após a saída de Antônio Oliveira, opta por uma mudança de esquema, por um esquema com 3 zagueiros. O Atlético volta a desempenhar, volta a competir, chega na final da Copa do Brasil e é campeão da Copa Sul-Americana. Você vai lembrar outras mudanças táticas que mudaram o caminho de temporadas do Atlético. E o técnico Maurício Barbieri, num trabalho tão recente, talvez tenha que fazer outras mudanças táticas ao longo da temporada. É uma temporada que vai exigir o Atlético se reinventar, vai exigir o Atlético se renovar, vai exigir o Atlético se reestabilizar, podemos dizer assim. Mas no final das contas, acho que esse jogo contra o Londrina começa a ser um ponto de virada de chave a partir de uma mudança tática do técnico Maurício Barbieri. Eu vou explicar para vocês o porquê essa mudança ela é tão importante antes da gente entender no campinho. Acho que o Barbieri ele conseguiu, a partir de Palácios e Velasco no movimento ali na direita, que o Atlético tivesse um pouquinho mais de controle do jogo. Isso era fundamental. Eu não vou falar para vocês que o Atlético tem que ser aquele time de 40, 50, 60% de posse de bola, 70, 80, enfim, uma posse de bola dominante e fazer aquele jogo ataque contra a defesa o tempo inteiro. Eu acho que em muitos momentos a gente vai ter um jogo mais direto, acho que em muitos momentos a gente vai ter um jogo mais vertical, acho que em muitos momentos a gente vai ter um jogo mais objetivo. Isso é zero problema para mim. Isso é nenhum problema para mim, sabe? O grande ponto é que o Atlético tinha um jogo muito caótico, o Atlético tinha um jogo muito aleatório. O Atlético tinha um jogo muito, assim, voltado para tudo pode acontecer. E isso, no final das contas, acaba sendo bem prejudicial no sentido de um Atlético que, em alguns momentos, controlava, em alguns momentos, produzia, em outros momentos, não. O jogo contra o Cascavel é um grande exemplo disso. Um momento que o Atlético controla completamente o jogo, cria 5, 6, 7, 8 chances, e no segundo tempo, um segundo tempo péssimo. O Atlético não pode ser tão vulnerável às aleatoriedades do jogo e aos momentos do jogo. É natural que em algum momento a gente controle mais, e em outros a gente até seja um pouco atacado. Mas a discrepância acabava sendo muito grande. E eu achava que isso passava muito pelo meio-campo. Meio-campo do Atlético não tem capacidade de posse, meio-campo do Atlético não tem capacidade de passes mais de ruptura. O meio-campo do Atlético era extremamente burocrático, principalmente pelos seus volantes. Então você obrigava uma participação muito grande do 10 para tentar compensar os volantes, uma participação muito grande dos laterais. E no jogo contra o Londrina, isso mudou. Porque o técnico Maurício Barbieri ele começa a olhar para o meio-campo de uma maneira um pouquinho mais cuidadosa. E eu vou falar com tranquilidade para vocês. O Atlético tem, talvez, no seu principal setor de qualidade, o meio-campo. A gente está falando de Raul, que é um bom volante. A gente está falando de Filipinho, que é um bom volante. A gente está falando de João Cruz, de Juliano, de Patrick, de Zapelli, que para mim é o principal jogador, a principal referência técnica do Atlético. Então, se a gente encontrar um formato para que esse meio-campo ele corresponda, cara, assim, é um meio-campo de Série A. É um meio-campo de Série A. Se a gente entrar na Série A com Filipinho, com Raul, com Zapelli e com João Cruz, era um meio-campo que eu, assim, não é o melhor meio-campo da Série A, mas é um meio-campo de potencial, de pegada, de versatilidade ali da característica dos jogadores. Você tem alguns camisas 10 ali, 3 camisas 10, que, cara, tem muito time grande de Série A que não tem. Juliano, Zapelli e João Cruz.
Então você não pode abandonar esse setor. E o que eu enxergava era que o Barbieri estava deixando muito de lado esse setor. Então acho que esse estalo, essa mudança, essa alternância tática pode ter mudado os rumos da temporada do Atlético, sem sacanagem. Mudado os rumos da temporada do Atlético. A gente vai ver como vai ser o comportamento nos próximos jogos, contra o Azures, contra o Pouso Alegre, mas eu vou muito mais confiante sabendo que o Atlético, a partir dessa mudança tática, pode ter capacidade de controlar jogos, capacidade de ser protagonista e capacidade de potencializar peças como Isaac, como Zapelli, como Velasco, sabe? O Atlético tem essa veia ofensiva, o Atlético não pode abandonar isso. O Atlético tem essa veia criativa, tanto que quando frequenta o setor ofensivo, cara, cria muito. O grande ponto não era nem criar, era chegar no setor ofensivo. Porque chegando lá tem jogadores para isso, tem qualidade para isso, tem desenvoltura para isso, tem jogo coletivo para isso. Mas eu acho que o Barbieri, ele, volto a dizer, ele conseguiu mudar os rumos da temporada. Eu vou botar o campinho pra gente entender o que eu tô falando. Olha, gente, do jeito que eu tô falando, parece uma mudança absurda. Parece que o Barbieri inventou a roda e não foi nada disso, gente. O Barbieri, ele só, volto a dizer, ele só conseguiu dar um prestígio maior ao setor de meio campo, que era um setor que ficava numa inferioridade numérica muito clara. Como o Atlético ele vinha atacando, entrando em estrutura ofensiva, basicamente ele mantinha um 4-3-3. E tem algum problema de manter o 4-3-3? Não. Só que se você perceber aqui, o que acontece? Você tem menos gente no meio campo. Meio campo adversário costuma marcar com 4 jogadores. Então no 4 contra 3, você obrigava ou o volante a descer muito, ou a pressão do time adversário impedia o funcionamento dos seus volantes. Então, assim, você trazer o João pra cá, você trazer o Zapelli pra cá é ineficaz. Esses caras têm que ficar perto da área. É onde eles conseguem ser melhor, onde eles conseguem ser desequilibrantes. Então, como acontecia mais a transição do Atlético? Pelos lados. Porque era uma zona de menos pressão, de mais igualdade numérica. Então, o Atlético atacava muito pelos lados, o que obrigava os pontas ficarem muito longe do gol. O Atlético com inferioridade numérica por dentro e, pô, em muitos momentos a única solução eram cruzamentos. O que o Barbieri fez que para mim foi fundamental para a construção de um Atlético mais coeso, de um Atlético mais coerente, de um Atlético mais dominante? Quase uma saída de 3, né? Uma saída de 4 em muitos momentos com o Raul vindo aqui dar esse auxílio. Só que o sistema ofensivo ele muda. Ao invés de ser uma linha de 3 atrás do centroavante, vira uma linha com 4 jogadores. Você tem o ponta esquerda em amplitude, aí você tem o ponta direita vindo para dentro, sabe? Você tem um meia com mais companhia ali. O João, que ficava sozinho nessa zona toda, tem mais um jogador para dialogar. E você faz com que esse lateral, que ficava mais na base da jogada, tenha mais presença ofensiva. Então, a alteração do Dudu pelo Palácios influencia na peça, óbvio, mas influencia na maneira como o Atlético ataca. Com mais gente, influencia na maneira como o Atlético ataca. Com mais capacidade de botar um bloco maior ofensivo para você ter mais diálogos. Então, o Atlético ele conseguiu ter mais controle porque tinha mais associações. E o Atlético tinha mais associações porque tinha mais jogador perto. Até pensando no momento que perde a bola, que naturalmente resulta numa transição defensiva falha por parte do Atlético, agora o Atlético tem mais gente no campo ofensivo para já pressionar a partir do momento da perda. Então, o que o Barbieri fez? O Barbieri, ele aproximou a equipe. O Barbieri, ele juntou a equipe. E futebol é um jogo coletivo, o futebol se joga próximo. Aí você, tem essa escalação. Acho que a gente precisa destacar a capacidade do Velasco de ser esse jogador por dentro, tá? O Velasco, pra mim, vem sendo uma surpresa não em relação à qualidade que eu já tinha falado pra vocês, mas taticamente o Velasco vem sendo uma peça muito importante no sentido de fazer com que o meio-campo ganhe mais uma peça numericamente e uma peça com uma característica um pouquinho diferente. Ele é meio formiguinha, ele é meio motorzinho ali. É um jogador que a todo momento acelera, sempre em domínio orientado, sempre buscando já esse passe no primeiro momento que a bola chega no pé dele para não dar tempo do marcador chegar. Então, assim, o Velasco por dentro é uma surpresa de um jogador que vai dar uma dinâmica diferente.
E um Velasco que, até por ter esse jogo mais rápido, podemos dizer assim, em muitos momentos volta para acelerar, porque essa zona de atuação dele, ele se mostrou muito dominante nesse primeiro momento, nesse primeiro teste. Beleza, rapaziada? Aí você tem Palácio, aí você tem Luciano, eu fiquei pensando, né? Como o Atlético pode, com todos os jogadores titulares dentro dessa estrutura tática, mas olha como o nível aumenta. Você tira o Fernando, pode botar o Esquivel. Isso aqui já faz uma diferença danada. Você já tem um cara para fazer a saída de 3, está mais acostumado. Tem um time melhor para saber na hora que precisa fazer a saída de 3, na hora que precisa avançar, sabe? Aí você, tem o Léo aqui para fazer essa saída de bola. É um cara que qualifica muito essa saída de bola, sabe? Esse zagueiro pela direita eu vou deixar vazio porque, é um problema. Mas o Léo qualifica muito essa saída de bola. É um cara que tem esse primeiro passe de muita qualidade para quebrar essa primeira linha e fazer essa bola chegar nos volantes. Os volantes, que a gente antes tratava como problema, agora tem mais companhia. Porque, por exemplo, se o Velasco desce, a gente continua tendo jogador em entrelinha. Se o João desce, a gente continua tendo jogador em entrelinha, sabe? Aí você, mas eu não quero esses volantes. Bota o João pra cá, traz o Zapelli pro jogo, sabe? Traz o Zapelli pro jogo. Aí na centroavância você tem o Alan, que é um cara que baixa pra construir, vai ter mais gente pra dialogar com o Alan. Então você pode botar o Alan ali sem dúvida. Thiago, gosto do Isaac de titular, sem problema. Bota o Isaac. Pra ser esse cara de 1 contra 1, sabe? Aí você tem o Luiz Fernando, pode ter o Velasco por dentro. O Luiz sempre que se aproximou do Zapelli deu muito certo. O Luiz sempre que se aproximou do Zapelli, as coisas aconteceram principalmente nos primeiros jogos. O próprio Leozinho acho que pode jogar nessa zona. O próprio Leozinho acho que pode jogar nesse cenário. Então, assim, acho que a gente tem um mundo muito legal. E um mundo que, volto a dizer, consegue ter mais domínio a partir de uma alternância tática. Às vezes o treinador ganha jogo, gente. A gente não tá muito acostumado com esse cenário, mas às vezes o treinador ganha jogo sim. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Valeu, é nóis. Tchau. Espero que tenham gostado da análise.